Nós estamos falando no livro de Lamentações, Lamento, mas é esse livro mesmo. Salmo é o meio da Bíblia, depois você vai seguindo aí, vai encontrar o profeta Isaías, depois você encontra o profeta Jeremias, e após o final de Jeremias tem Lamentações de Jeremias. Nós já estamos estudando até o versículo 14 e hoje vamos começar com o versículo 15, recomeçar. Nós estamos vendo demonstrações de dor por causa da desobediência. E a ênfase que nós queremos dar para os irmãos é que, mesmo que você esteja sofrendo por causa de alguma desobediência ou pecado contra Deus, eu não digo para você ficar alegre, porque o pecado não é um parque de diversões para nos dar alegria, mas nem tudo está perdido. Mesmo com a tristeza e com a dor, com o choro, o abatimento e a angústia que o pecado proporciona, você também tem aprendizado. E muitas vezes pessoas acabam crescendo na fé cristã depois de um pecado. Depois de uma situação embaraçosa, vexatória, que os deixou envergonhado, a pessoa consegue crer no perdão de Deus, ser restaurado e dar um impulso na sua vida com Deus. Nós temos casos assim. Nós temos o caso de Davi, que é bem conhecido. Enquanto me calei, aí vocês sabem como ele se sentia, os ossos dele, ele sentia que estavam secos. A mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Mas uma vez que ele confessou, ele reconheceu o seu pecado, ele sentiu o perdão de Deus, reconheceu o perdão de Deus, e disse que bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada. E o povo de Israel não está conseguindo ver isso agora. Eu digo agora no contexto que nós estamos estudando. Estão acorrentados pelo pescoço, sendo carregados para a Babilônia, 700, 800 quilômetros a pé, nessa marcha para o inferno, assim que eles se sentiam. Os edomitas mostrando a língua para eles, zombando, falando bem feito, contribuindo para ainda pegar os dissidentes, os fugitivos, e entregá-los para os caldeus, que são os babilônios, né? Então a situação de Judá é uma situação muito, muito embaraçosa. Mesmo porque eles foram enganados pelos profetas que falaram que não haveria cativeiro. Paz, paz, é o que haveria em Judá. Mas a paz se transformou para eles num grande tormento. Talvez a sua vida tenha sido assim também em alguns momentos, ou quem sabe esteja sendo agora, se não pelo pecado, mas por qualquer angústia que está afligindo a sua alma. E isso também serve para você e para mim. Nós demonstramos a nossa dor, seja pelo pecado ou pelos reveses da vida, nós mostramos a nossa dor. E essa demonstração da dor da alma, ela pode ser refletida ou pode ser vista através das lágrimas, choro. Quando falamos de choro, nós falamos da importância do choro. Há pessoas que não conseguem chorar e faz muito mal para elas isso, não poder chorar. Algumas pessoas não choram em público, é verdade, mas choram bastante particularmente. Dizem que o choro é quando a alma é lavada, então o choro faz bem. E eles choraram,
O povo de Judá chorou. E nós estudamos hoje pela manhã sobre a outra demonstração da dor da alma, que é o quebrantamento, o abatimento. É um momento muito propício, é um momento muito próprio para você invocar a Deus. Aliás, muitas pessoas precisam de um quebrantamento para começar a buscar a Deus. Isso é bom. O quebrantamento faz muito bem para o desenvolvimento da vida cristã. Como aquele escritor que eu mencionei, Richard Baxter, que escreveu o livro Quebrantamento. E ele mostra quais são os benefícios do quebrantamento. Ele fala também que algumas pessoas o quebrantamento chega a ser maléfico, mas é raro. São pessoas tão sensíveis ao toque do Espírito Santo que elas se quebrantam muito fácil, como alguns filhos, né? Aqueles que têm experiência de ter mais de um filho sabem que um filho é diferente do outro na disciplina. Alguns são fortemente disciplinados e aí eles são quebrantados, e outros apenas uma repreensão já os faz quebrados. E hoje nós vamos ver uma outra demonstração da dor causada ou pelo pecado ou pelas durezas da vida, que é a angústia. A angústia da alma é uma coisa terrível. A angústia, ela pode ser também refletida no nosso físico, porque a angústia nada mais é do que uma crise de ansiedade. E isso pode trazer para você batimentos cardíacos fora do equilíbrio, desregulados. Pode trazer para você falta de sono. Pode trazer para você tremedeira. A angústia pode trazer para você... Calma, senão vocês vão morrer. A angústia pode trazer para nós desconforto físico, de tal maneira que a gente fica distraído com os afazeres do dia a dia. Às vezes não conseguimos dar conta do recado, não conseguimos fazer aquilo que temos que fazer de modo eficiente, cuidadoso, por causa da angústia. A angústia começa a nos corroer de dentro para fora. Algumas pessoas sofreram demais por angústia. Tem várias pessoas famosas, eu digo famosas porque algumas pessoas podem pensar que a angústia está ligada à falta de dinheiro. Algumas pessoas podem pensar que a angústia esteja ligada a baixa condição social, então os pobres são mais angustiados do que os ricos. Mas nós temos exemplos de pessoas que foram famosas, outras foram famosas e ricas, e elas sofreram crise de angústia a tal ponto de tirarem sua própria vida. Van Gogh foi um pintor holandês, com quadros que particularmente eu gosto muito por causa das cores vivas que tem. Mas as cores dos quadros dele não refletem o que ele era. A alma dele era angustiada num tal ponto que a vida dele era escurecida. Mas os quadros eram uma fuga para ele, talvez daquilo que ele gostaria que fosse a vida dele. E Van Gogh, vivendo lá para os anos 1880, ele se tornou tão angustiado, ansioso, que ele foi parar num manicômio. E numa discussão com um amigo, por causa de arte e outras coisas, ele decepou a própria orelha. Pegou a tesoura e cortou um pedaço da orelha dele, que já eram sinais da confusão mental, da angústia da alma dele.
Não sei se ele recebeu algum consolo, uma vez que ele era também, como nós, vivendo em igrejas, com familiares, na própria família dele, com pastores. O que não te isenta da angústia ser pastor, ou filho de pastor, esposa de pastor, nada disso. Isso não te isenta da angústia. Agora nós tivemos um outro exemplo também. David Brainerd, que foi um missionário que evangelizou os índios norte-americanos, e ele saía no lombo de um animal por todos os Estados Unidos, pregando através de intérprete, aprendendo algum pouco da língua também para os indígenas, e ele pregou para muitos indígenas. Ele teve um trabalho maravilhoso, porém ele morreu com menos de 30 anos de idade. Ele estava noivo e não concretizou o casamento dele, e deixou um diário de David Brainerd, que você pode ter acesso muito fácil. O futuro ex-sogro dele era o Jonathan Edwards. Ele nunca quis, o David Brainerd nunca quis publicar o diário dele, nunca pensou em escrever um livro. Era a angústia da alma dele demonstrada através da escrita. Mas depois que ele morreu, mexendo na cabana dele lá, encontraram os pertences, e Jonathan Edwards se apropriou do diário dele e publicou. E você pode ter um livro que mostra uma pessoa extremamente angustiada da vida, chegou a duvidar da salvação, teve momentos assim da vida dele, mas uma coisa, ele nunca abandonou o Senhor. Então isso quer dizer que pessoas deprimidas, angustiadas, elas não têm a desculpa de abandonar o Senhor e a palavra de Deus. Ele amava profundamente o Senhor, mas o que ele podia fazer? A vida dele era de angústia. Ele tinha uma angústia da alma que ele não conseguiu nunca em vida resolver aquilo. Agora ele está tranquilo no céu. Então, se você estiver angustiado, seja uma tendência para angústia, para ansiedade, para depressão, e acha que tudo acabou para você, saiba, nós tivemos aí 2 exemplos, tem muito mais exemplos. Do Van Gogh, um homem desesperado, e do David Brainerd, um homem que sempre foi angustiado, mas nunca parou de fazer a obra de Deus. E você ficaria muito abençoado em ler as crônicas, o diário de David Brainerd. E aqui nós temos um povo muito angustiado, e eu gostaria de mostrar para vocês, e para vocês também sentirem essa angústia. Não é só eu que vou ler esse livro, estudar e ficar angustiado, vocês têm que ficar angustiados comigo também. Mas, através dessa angústia, aprender que Deus está com você em todos os momentos. Quando nós nos casamos, nós prometemos estar com o nosso cônjuge na alegria e na tristeza. Se nós fizermos isso num acordo terreno, embora uma instituição divina, nós somos falhos, e fizemos esse acordo, Deus fez um acordo conosco. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Então, seja na angústia, seja na alegria, o Senhor está conosco. Como o Senhor estava com o povo de Judá. Se eles pudessem se lembrar do que Jeremias falou para eles, ao dizer que eles seriam levados para o cativeiro. Mas lá no cativeiro mesmo, se eles descansassem no Senhor, nós cantamos isso hoje. O teu trabalho qual é?
descansar em mim. Se eles pudessem se lembrar das palavras de Jeremias, que eles podiam descansar no Senhor, sabe o que aconteceria com eles? Eles poderiam chegar ali, mesmo que acorrentados, mas eles seriam soltos. Eles iam aprender a conviver com o povo, aprender a língua do povo, que era o aramaico, e eles iam construir casas, eles iam se casar, e eles iam crescer, inclusive profissionalmente, como aconteceu com muitos. Eles iam plantar vinhas, eles iam ter plantações, outras, e eles não precisariam nem falar o que eles falaram no Salmo 126, eu acho que é o Salmo 126, quando falaram para eles cantarem canções, e as harpas estavam penduradas nos salgueiros, e eles falaram: como que nós podemos cantar canções, se nós estamos longe da casa do Senhor, do templo? 137, obrigado. E eles poderiam cantar, qual o problema? Estou longe de casa, mas eu posso cantar sem problema nenhum, porque o mesmo Deus que estava no templo é o Deus que está à beira do rio, e eu posso louvar e testemunhar para os babilônios quem é o Deus. Mas eles estavam muito angustiados para aquilo no momento. Inclusive, leia, Jonas, o último versículo, que é proibido, né? Esse versículo é proibido, mas leia aí. Eu também disseram quando pediram para eles cantar. Pode, por favor. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E agora o último versículo. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ele está falando dos edomitas. A angústia, se você não cuidar, ela começa a ver injustiça na sua vida e buscar justiça com as próprias mãos de todo aquele que te fez se sentir mal. E eles estavam com o coração muito vingativo. Canta aí uma música para nós. Não, estou muito bravo para cantar agora. E aí, se eu pudesse, eu esmagaria os filhos dos edomitas nas pedras. Porque a angústia faz isso no coração, vai deixando o coração amargo. E toda essa introdução é para você sentir mesmo um pouco da angústia que eles estavam sentindo, e quem sabe, identificado com a angústia do povo, você também tire ensinamentos e deixe o Espírito Santo colocar ensinamentos no seu coração. Versículo 15. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. Uma pessoa angustiada é uma pessoa que você fala de Deus para ela, ela fala: Deus é o culpado. Quando ela tem coragem. Quando ela tem coragem de falar, ela fala: Deus é culpado. Como Filipenses falou no livro dele, decepcionado com Deus. No final das contas, essa é a briga da pessoa, é contra o próprio Deus. Deus juntou o exército inimigo contra mim. Abacuque estava caindo nessa. Abacuque estava bravo com Deus, estava questionador com Deus, e até tentando dar sugestão para Deus. Se o Senhor vai nos disciplinar, usa um povinho melhor, mas não esse povo aí, os babilônios. Os babilônios são piores do que nós. Mas Deus quer usar os babilônios como instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. Como Deus já usou na minha vida e talvez já tenha usado na sua vida, incrédulos. Incrédulos para me dar uma lição de descansar no Senhor. Incrédulos para ensinar que eu estou sendo injusto contra Deus. E o povo tinha que amargar esse ajuntamento dos caldeus contra os jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Nós somos aqui, o povo se sentia assim, nós somos aqui como uvas, e vem os
os caldeus com aquele pezão deles, pisando a gente. E nós estamos aí virando vinho debaixo dos pés deles. Versículo 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Você tem duas maneiras de lidar com a situação da angústia da alma. Ou você faz igual David Brennett e confia no Senhor e conta para o Senhor das suas angústias, ou você faz igual o Van Gogh, corta um pedaço da sua orelha, de amargura, de angústia. E aqui o judeu de Judá, ele está dizendo que Deus tirou a força dele. O Consolador que tinha que me consolar no momento desse, o que ele está fazendo? Ele está deixando o inimigo prevalecer contra os meus filhos. Deus está acabando com a minha vida. Jeremias falou tanto. Jeremias falou tanto para o povo. E ele falou que não era só ele, mas Deus estava levantando profetas desde a madrugada até o entardecer, falando para o povo se aproximar de Deus. A história se repete. Pessoas chegam num ponto da vida delas que elas não quiseram ouvir Deus. E aí elas chegam num ponto de angústia e elas começam a dizer por que Deus permitiu acontecer todas essas coisas comigo. Agora deixa eu dizer para os irmãos que nem sempre é por causa do pecado. Às vezes Deus vem com uma avalanche sobre nós de angústias, de sofrimentos, e nada tem a ver com pecado nosso. Foi o caso de Jó, que também lemos sobre isso. Mas Jó também tinha que aprender. E nós cantamos hoje, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Então, o que nós temos que fazer é nos humilhar, como Jó no final do livro. Quando Deus se revela, mostra que Ele pode fazer o que Ele quiser conosco. Versículo 17. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Sião é Jerusalém, né? Então Sião está estendendo as mãos para o Senhor. Mas o Senhor não está consolando. Vocês sabem que chegou um momento que Jeremias começou a orar para o povo e Deus ficou bravo com Jeremias, falou, para de orar para o povo. Já falei, não ora pelo povo. Não orar no sentido de não deixá-los ir para o cativeiro. Deus falou, já está decidido, o povo vai para o cativeiro. Então, quando Deus traz a sua disciplina, é melhor ceder, é melhor se render. Não ficar lutando contra, ou seja, a disciplina do Senhor, ou seja, as provações que o Senhor nos dá. De uma coisa, você pode estar certo, você tem que ser submisso ao Senhor, para se dar bem, para não prorrogar o seu sofrimento. Assim que vierem as provações, já se renda ao Senhor. Mas e se for Satanás? Não importa, tanto faz para nós, tanto faz. Se são provas de Deus sobre as nossas vidas, se são ataques de Satanás sobre nós, ou se são consequências do nosso próprio pecado, não importa, no final das contas, a angústia não vê da onde que vem o sofrimento. Angústia é angústia. Não se fica fazendo tantas perguntas para alguém que está doente ou para um acidentado. Ele precisa da cura. E assim também.
Você não precisa ficar destrinchando a sua própria vida. Ah, foi aqui, foi ali, onde foi que eu errei? Quando começaram essas provas? Deixa isso com Deus. Ele domina sobre o trono do universo. Ele não vai dominar sobre a sua vida no dia a dia? É isso que eles têm que fazer. Mas eles não conseguem ver isso. Se Jeremias estivesse andando com eles, falando, eu falei para vocês, eu não disse, ele seria como aquele que numa ferida estivesse jogando vinagre na ferida. Não, agora não é mais hora de falar, agora é hora de chorar. E é o que Jeremias faz, ele chora junto com o povo. Versículo 18. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Estamos vendo aqui um quebrantamento. Agora sim. Agora nós estamos vendo um povo sofredor, considerando que eles estão assim, não por causa de Deus, porque Deus continua sendo justo. Justo é o Senhor, porque eu me rebelei contra Deus. Você tem a tendência, eu acho que você tem a tendência, pelo menos eu tinha essa tendência, de achar que os dois ladrões na cruz, um era bonzinho, o outro era malzinho. Um era muito ruim, o outro era bom. A Bíblia diz que os dois estavam falando impropérios contra Jesus. Só que chegou um momento que um deles caiu na real. Nós estamos aqui por causa do nosso pecado. Esse homem nada fez para estar aqui na cruz, né? Mais cedo ou mais tarde, espero que cedo, você reconheça que Deus é justo. Não importa qual seja o seu sofrimento, Deus é justo. Seja por causa do seu pecado, uma disciplina sobre você, seja porque Ele está permitindo que Satanás tente a sua vida, ou seja, porque Ele mesmo está trazendo provas sobre a sua vida. De qualquer maneira, Deus é justo, e nós precisamos reconhecer isso. Versículo 19. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade quando estavam à procura do quê? De mantimento para restaurarem suas forças. Chegou um momento que esses judeus eles não podiam clamar para ninguém. Os amigos são traidores. Veja os irmãos deles, que são os edomitas. Os edomitas são irmãos dos judeus. Os sacerdotes que deveriam levar o povo diante de Deus, os anciãos que julgavam as causas do povo, esses aí eles não estão conseguindo nem segurar as próprias pernas deles. Eles estão caindo, pedindo por um pedaço de pão. Eles estão morrendo. Mas eles se banqueteavam fartamente, usando a miséria do povo para isso. Então a situação do povo de Israel é uma situação como uma ovelha sem pastor. Eles não têm mais auxílio de nenhum homem. E chega um momento, talvez, na nossa vida que nós não podemos recorrer a ninguém. E aí nós procuramos algum anjo em forma humana que possa nos ajudar. Mas às vezes é 3 horas da manhã. Você precisa confiar no Senhor. Sempre confiar no Senhor. Ele é o seu auxílio. Não importa se você esteja naquela situação por causa do pecado. O filho pródigo, ele estava lá naquela situação e ele caiu em si. Ele pensou que ele poderia ser um servo na casa do pai dele. É para lá que eu vou voltar para lá. É isso que pode te dar esperança, saber que Deus
não te abandonou. Versículo 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Não dá para escapar de lado nenhum, eles estão sofrendo muito. Quem está angustiada é a cidade, né? Sião, é Jerusalém. E a alma está turbada, ou seja, ele não consegue enxergar direito. Mas aqui está reconhecendo, eu estou nessa situação por causa do pecado. E o livro de Lamentações, ele tem esse objetivo. O objetivo não é apenas se lamentar, mas o objetivo é reconhecer que Deus não está errando pelo povo estar nessa situação. Então, fora tem o perigo, que é a espada dos caldeus. Dentro de casa, lógico que dentro de casa aqui é por um tempo, depois eles são levados pelo deserto até a Babilônia. Mas dentro de casa a morte, porque eles ficaram cercados, sitiados. Até pela manhã falei 11 meses, foram 18 meses, 1 ano e meio. Eles ficaram sitiados pelos caldeus. Cortaram a provisão de água, a possibilidade de sair para lugares mais distantes, para caça, para plantação. Eles ficaram dentro da própria cidade, sofrendo privações por 18 meses. Aí, quando eles entraram na cidade, eles só encontraram pessoas fracas. Versículo 21. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, ou seja, se alegram, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Aqui nós começamos a ver um pouquinho de esperança crescendo dentro deles. Um pouco de ira ainda, um pouco de vingança, do tipo assim, eles vão ver só, eles vão ficar na mesma situação que eu. Logo eles vão ser semelhantes a mim. O que aconteceu de fato? A união medo-persa, juntos conquistaram a Babilônia. A Babilônia ficou nessa situação também. Mas isso não cabe a você. No Novo Testamento não existe oração imprecatória. Você não deve praticar oração imprecatória, que é a oração do tipo, cai um raio na cabeça de quem me fez mal. No Antigo Testamento eles faziam isso. E nós não vamos ficar julgando essas coisas. Mas o Senhor Jesus falou que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, Jesus fala isso e o apóstolo Paulo repete isso, né? Então, não é a sua parte lidar com os instrumentos de justiça sobre a sua vida. Se você estiver sofrendo, não importa quem esteja causando sofrimento sobre a sua vida, a sua conversa é com Deus, sempre com Deus. Fale com Deus. Não tente ser um justiceiro. E encerrando com o versículo 22, vocês sabem, né, que todos os capítulos têm 22 versículos por causa das 22 letras do alfabeto hebraico. E o que tem 66 versículos, eles pegam 3 parágrafos ou 3 versículos e fazem deles uma letra. E por isso tem 66. E na letra Z, ou seja, na letra tal do hebraico, começa com essa letra, tá bom? Cada versículo desse começa com a letra correspondente. E aqui na última letra eles dizem assim: venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Aqui nós vemos uma oração imprecatória ainda, né? Nós vemos
que a sua iniquidade, ou seja, a iniquidade dos inimigos deles, que cheguem até a presença de Deus e Deus faça para eles o que está fazendo para o próprio povo. Mas você não tem que orar assim. Você tem que orar para Deus: tenha misericórdia de mim, Senhor. E quanto aos instrumentos de Deus, Ele vai tratar no momento dele. E eles sabem que o gemido deles está assim, que o coração deles está desfalecido, não é por causa dos caldeus. Isso é muito importante que eles entendessem. Eles estão sofrendo não é por causa dos babilônios. Eles estão sofrendo por causa do pecado deles. É por isso. E esse quebrantamento, essa angústia da alma pode levá-los a essa reflexão de pensar no seu próprio estado. Então, quando você fica doente, quando você fica quebrado financeiramente, quando você fica angustiado por qualquer situação que ocorre na sua vida, primeira coisa, pare para orar e perguntar para Deus: o Senhor quer me ensinar alguma coisa nesse momento? E é claro que Ele vai responder: eu quero. E renda-se ao Senhor. Ah, mas não é fácil? Bom, mas você já está em situação difícil mesmo? O que vai ser mais fácil do que passar por angústia? Não tem nada fácil. Então é entregar-se ao Senhor. Mas infelizmente nós temos hoje alguns substitutos da nossa angústia. Nós estamos angustiados, mas a nossa sociedade é muito dinâmica. A nossa sociedade não é uma sociedade que para e pensa e reflete e sofre e chora. Não. Quando nós temos os nossos mortos, em poucas horas a gente já enterra os nossos mortos e acabou a conversa, pelo menos naquele momento. Mas o povo do Oriente Médio, do Oriente, nunca foram assim. Até o povo africano, mesmo eles não tendo as condições de embalsamento e tudo mais, eles usam os necrotérios deles, e aí primeiro eles fazem os lamentos de uma semana, vem gente de todo lugar, eles querem curtir o sofrimento. Eles não querem negar aquilo, eles querem curtir. Nós estamos sofrendo. Aí só depois que eles enterram seu morto, no final das suas lamentações. Mas, para falar a verdade, eu prefiro, pelas experiências, eu prefiro o nosso jeito, mas eu realmente não quero ficar curtindo o sofrimento. E isso é uma dificuldade nossa para lermos o livro de Lamentações. É um livro muito devagar. É um livro muito sem resolução rápida. É um livro de ficar chorando, 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 chorando. De novo chorar. Eles choravam. E por nós não chorarmos, nós não temos também crescimento e intimidade com Deus. Porque a alma precisa do Senhor para consolar. Ele diz que vai enxugar todas as lágrimas. Se não tem lágrima, vai enxugar o quê? Então nós somos do tipo de substituir a angústia rapidamente por algum entretenimento, por alguma coisa que já, se não vai resolver a minha angústia, pelo menos vai anestesiar a minha alma. E você sabe que no topo disso está a diversão. Nós buscamos diversão para a angústia da alma. Tem também, para algumas pessoas, tendo ou não tendo dinheiro, compras. É como diz o ditado: se a mulher estiver deprimida, compra um sapato. O homem, não sei o que ele compra, Mas a gente quer afogar nossas mágoas com compras. Nós queremos ter alguma coisa que nos satisfaça e tire de nós a angústia. E para as pessoas mais permissivas e licenciosas, sexo. Não sexo normal com o cônjuge, mas busca
busca alguma satisfação carnal, algum romance, como diz, algum affair, uma paixãozinha sem compromisso. Então as pessoas vão anestesiando a sua alma através de coisas que poderiam, ou elas pensam que pode dar para elas um consolo. Sobre a angústia, meus irmãos, no capítulo 1 nós estudamos sobre choro, quebrantamento e angústia. Mas não se trata de consolo. Às vezes nós pensamos que se trata de consolo, porque se tratasse de consolo, imediatamente Deus poderia nos consolar. Já pensaram nisso? Por que Deus deixa se estender uma angústia da alma nas nossas vidas? Não é uma oração apenas, se é por causa de pecado, ou seja, pelo que for, não, apenas uma oração de confissão, ou um pedido de misericórdia, Deus já não poderia resolver o assunto? Claro que poderia, mas por que Ele não faz? Pelos exemplos que nós temos da Bíblia, é que essa angústia é que vai engrossar o seu casco. É isso que vai fazer de você uma pessoa de caráter, uma pessoa, eles gostam de usar a palavra resiliente, uma pessoa que aguenta a pressão. E Deus quer pessoas assim, porque essas pessoas, elas podem ser uma grande bênção no reino de Deus, para ajudar outros. Então não compete a você ficar dando tempo. Quando a gente tem alguma doença e vai ao médico, a gente já trata de perguntar para o médico quanto tempo eu vou estar melhor. Né? Aí o médico, ele não é Deus, né? Mas às vezes ele finge que é, e ele fala, não, logo, isso está bom. Não, isso é rapidinho. Eu fiz um procedimento no joelho, o médico falou, não, você vai sair pulando daqui. Não foi bem assim, não. Mas ele queria me ajudar, né? Então nós não temos a responsabilidade de olhar no calendário e contar os dias do nosso sofrimento. Deixa com Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós precisamos do Teu consolo e sabemos que temos no Teu Santo Espírito. Mesmo enquanto estivermos por provas, dificuldades, que tenhamos a alegria de confiar no Senhor. Que não estendamos, ó Pai, a nossa incredulidade, os nossos questionamentos, mas confiemos completamente no Senhor, que pode nos dar esperança, pode nos dar o consolo. E numa questão de tempo e da Tua vontade, o Senhor nos livrará dessas situações. Nós agradecemos porque podemos confiar em Ti e no Teu Filho amado Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém.